Você se sente perdido? Sente que você está sempre com dúvidas de como tomar a decisão certa? Tem medo, receio, insegurança? Você sente que não consegue concluir coisas que você começou? Você sente que a sua vida profissional e financeira está sempre parada? Você não consegue ir para frente? Parece que sempre alguma coisa te impedindo de fluir? Um cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Eu sou Inara e esse é um cálice de integridade. Eu tô aqui hoje para mais um devocional. Então, se é a sua primeira vez aqui, eu te convido a assistir todos os vídeos. Maratona, separe um tempinho, assiste, faça o devocional. Você pode ter certeza que o Senhor ele vai usar esse instrumento aqui para edificar a sua vida. E hoje a gente está trabalhando o tema de rebeldia. Essa semana a gente está trabalhando o tema de rebeldia. E especificamente hoje a gente vai falar de uma semente que nós plantamos de maneira errada. E quando eu digo nós é porque eu me incluo. Todas as vezes que eu vier aqui falar com você, eu vou falar de consequências, eu vou falar de sementes, de plantio, de colheita da palavra do Senhor. Eu quero dizer a você com muito amor que tanto eu quanto você devemos aprender com a palavra de Deus, a corrigir as nossas ações. Então nós, tanto eu quanto você, devemos tomar posse de cada uma dessas instruções aqui. Bom, vamos lá. Assim como eu já falei antes, como no médico a gente trata a causa e não os sintomas. Então eu te falei os sintomas. Quais são os sintomas, Inara? Os sintomas são esses. Geralmente a gente está vivendo um sentimento de dúvida, de medo, de insegurança. A gente não sabe de onde isso vem. A gente se sente perdida, as coisas da nossa vida não prosperam, a gente não consegue concluir o que começa. Parece que existe uma confusão, uma frustração naquilo que a gente tenta fazer. Enfim, a gente não consegue concluir nada. Não conseguimos tomar uma decisão, não conseguimos ter uma direção, um foco. A gente parece que está com a vida perdida. Pois é, isso aí é consequência de rebeldia. Só que a rebeldia é especificamente numa semente que se chama falta de submissão. O que significa falta de submissão, Inara? É quando a pessoa ela não consegue se submeter à autoridade. Olha um pouquinho para você agora e veja se você tem essa postura. Se você tem essa postura no trabalho, nos lugares em que você frequenta, na igreja, de não conseguir obedecer às autoridades, às regras, à liderança. Essa é uma característica de rebeldia que se dá geralmente por alguém que age muitas das vezes porque acredita que sabe mais do que as outras pessoas. Eu não estou aqui em nenhum momento como alguém que julga. O convite aqui é que a gente faça uma autorreflexão. Essa autorreflexão que eu convido você a fazer é uma reflexão que eu também faço. E o convite aqui é que a gente plante novas sementes, para que assim a gente possa colher uma nova semente. Geralmente quando você vai fazer um devocional, as pessoas elas leem a palavra de Deus. A gente ouve a palavra de Deus, mas a gente volta para a nossa rotina. E na nossa rotina, naquela correria, nós acabamos perdendo, sabe? Muitas das vezes, a semente que Deus semeou no nosso coração. A intenção do cálice de integridade é fazer com que você perceba verdadeiramente aonde o Senhor está aplicando essa palavra na sua vida. Aqui, ao invés de eu te dar primeiro o remédio, a gente vai primeiro entender os sintomas e a causa. E aí sim você vai pegar a palavra do Senhor e aplicar na sua vida como medicamento que vai transformar a sua realidade. Partindo disso, você vai plantar novas sementes e vai ter uma nova colheita. Então vamos lá, vamos entender melhor de tudo isso que a gente está falando. Uma pessoa geralmente, quando ela, eu até fiz uma colinha que deixei aqui. A pessoa geralmente, quando ela não consegue se submeter à autoridade, ela tem alguns comportamentos. Avalie se você tem algum desses comportamentos aqui. Essa pessoa geralmente, ela acredita que sabe mais que o líder. Tipo assim, o líder deu uma ordem, mas essa pessoa fala, eu não concordo com o que você está falando. Geralmente,
uma pessoa que se rebela contra uma liderança, ela acredita na sua mentalidade, na sua maneira de enxergar as coisas, que ela sabe mais do que o líder. Essa pessoa, ela não reconhece, né, a capacitação do líder, ou seja líder pastoral, né, ministerial, seja um líder profissional na empresa, seja um líder em qualquer área da sua vida. Quando você age de uma maneira que você não sabe se submeter, você geralmente não reconhece a capacitação dessa pessoa. Você acredita que você sabe mais do que ela por causa da sua opinião, por causa das suas experiências. Você começa a encontrar argumentos para ter mais razão do que a sua liderança, sem compreender de fato por que a liderança muitas das vezes toma algumas decisões. Enfim, a pessoa que tem esse comportamento, que não sabe ser submisso, se submeter, e aí agora vamos deixar claro, a gente vê muito na internet as pessoas falar o significado de submissão. Submissão é estar sobre a mesma missão, ou seja, todos que estão debaixo de uma liderança têm um objetivo. O líder, ele sabe a direção, ele sabe o objetivo, ele sabe o foco. Esse líder, ele vai te instruir a caminhar numa direção em que vai levar para esse propósito, para essa missão. Então, vocês estão sobre a mesma missão. Quando o líder ele dá uma indicação de direção, é porque ele sabe a direção certa que você deve caminhar, porque ele foi capacitado para estar onde está. Porém, quando nós olhamos para esse líder, vendo a direção que ele está nos mandando, e nós nos opomos ao que ele está falando, nós nos rebelamos contra ele, nós passamos a acreditar que sabemos mais do que ele, nós estamos tendo um comportamento rebelde. E esse comportamento rebelde traz para as nossas vidas consequências negativas. Geralmente, pessoas que agem assim manipulam situações. Aí você fala, mas Inara, eu não sou manipulador. Você está me acusando? Não. Meu irmão e minha irmã, é com muito amor que eu te convido a fazer uma avaliação. Muitas das vezes eu passei por processos assim também, de ter que avaliar o meu próprio comportamento e me assustar com coisas negativas que eu não tinha consciência que eu fazia. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele nos manipula. Ele faz com que a gente haja assim. É necessário que a gente tenha uma visão espiritual. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Quando a gente fala de semente maligna, você precisa entender que sempre vai ter o seu posicionamento e sempre vai ter por trás do seu posicionamento uma ação maligna, uma manipulação espiritual maligna para te fazer agir assim. E quando eu falo te fazer, eu não estou falando de você especificamente, estou falando de nós. Todos nós estamos numa realidade onde a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Estes que muitas vezes traz para a nossa vida enganos e nos faz agir de maneira errada. Então nós todos estamos, de alguma maneira, suscetíveis ao erro. E é por isso que a gente precisa nos avaliar, para que a gente possa ter novos plantios, novas consequências positivas, bênçãos do Senhor em nossas vidas. Então vamos recapitular. Uma pessoa que ela age com falta de submissão, uma pessoa que ela geralmente, veja se você se identifica com alguma dessas características, às vezes você não tem todas, às vezes você tem uma, duas, às vezes você tem todas. A gente precisa identificar, a gente precisa avaliar o nosso comportamento. E aí que a gente começa a olhar, peraí, eu realmente não concordei com tal líder. Olha, aquele dia, mas aí você vai olhar para mim e vai falar, mas Inara, porque você não conhece o líder lá, ele estava querendo fazer isso. Irmão, irmã, presta atenção. A gente vai chegar num ponto aqui onde é necessário que a gente compreenda que obedecer à liderança é princípio bíblico. Nós precisamos avaliar o nosso comportamento para corrigir isso. Presta atenção no que eu estou te falando. Muitas das vezes, de maneira inconsciente e manipulados por uma estratégia maligna, nós também manipulamos outras pessoas. Como que nós fazemos isso? A gente não, olha, escuta isso, a gente não concorda com a liderança, tá? A liderança propôs alguma coisa e a gente não concorda. Aí o que a gente faz? A gente quer pessoas que nos apoiem. A gente quer que outras pessoas concordem com a gente. Então a gente tenta argumentar para convencer essas pessoas de que a liderança está errada. Muitas das vezes esse é um comportamento de manipulação guiado por uma ação maligna. A maioria das vezes esse inimigo das nossas almas, ele está criando circunstâncias para nos tornar mais rebeldes, tornar outras pessoas rebeldes, criar uma divisão e trazer sobre a nossa vida
condenação espiritual. Isso é uma coisa muito séria e muitos de nós não temos esse discernimento. Presta atenção no que eu vou te falar. Sabe quando... eu acabei de falar pra você. Sabe quando você se rebela contra um líder? Nesse momento, é como se você criasse uma condenação para que a sua mão não prospere, para que aquilo que você faça não flua, para que você tente prosperar profissionalmente, financeiramente, para que você tente resolver a sua vida e aquilo ali não sai do lugar. Você não consegue concluir o que começa. Você vive perdido porque você não tem uma direção, você vive confuso porque o inimigo ele te oprime, porque você não tem um líder ali que te passe uma confiança e uma proteção. A postura do líder é para isso, é para te dar direção, é para fazer você se sentir protegido, amparado, apoiado. Só que se o inimigo ele rouba isso de você, ele faz você acreditar que o líder está errado, automaticamente você fica desamparado. Uma ovelha sem pastor, ela fica sem direção, ela fica sem apoio, ela fica sem ajuda, ela fica suscetível a ataque espiritual maligno. Muitas das vezes você vai ficar oprimido, angustiado, você vai ficar deprimido. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele nos tira do rebanho para nos atacar, porque estando sozinhos nós somos vítimas facilmente. Olha, é muito importante que a gente busque essa visão espiritual. E para isso, eu vou chegar com você agora na palavra do Senhor. Esse vídeo, eu gostaria muito de fazer um vídeo rápido, mas esse tema é um tema muito importante, porque essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que se sente muitas das vezes dona da razão. Pessoas que se convencem de que sabe mais do que os líderes. Pessoas que muitas das vezes estão tão acometidas de orgulho e vaidade que elas se rebelam contra as outras. Elas criam essas circunstâncias e muitas das vezes não percebem que estão dentro de uma cilada espiritual maligna. Às vezes você nem é rebelde, mas está sendo conduzido a ser por uma estratégia espiritual maligna. O inimigo de nossas almas é muito astuto, ele cria circunstâncias, às vezes ele usa uma bobagem, sabe? Às vezes o líder falou uma coisa, não era para te ofender, mas o inimigo, ele cria na sua mente uma ofensa, ele faz você se sentir ofendido e com isso você se rebela com aquela autoridade que está ali para te ajudar e não para te atrapalhar. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que as sementes plantadas erradas nos traz uma colheita errada. Agora eu quero te ajudar a plantar novas sementes. A gente vai ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Em Romanos 13, do 1 ao 3, diz assim, eu vou ler para você. Romanos 13, do 1 ao 3. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Olha, aqui Deus ele está falando muito claramente. Se alguém foi colocado numa posição de autoridade, é porque Deus capacitou essa pessoa para estar numa posição de autoridade. Por mais que muitas das vezes a gente acha que sabe mais do que o líder, é importante que a gente sente, converse, exponha a nossa opinião de uma maneira agradável, né? Conversando com o líder muitas das vezes de uma maneira mais sigilosa, ao invés de expor aquilo no meio de todos. Por quê? Porque o líder ele foi capacitado para orientar uma grande quantidade de pessoas. Quando a gente fala de líder, a gente está falando de um pastor que muitas das vezes paga um preço espiritual pela sua vida. Sabe, o pastor, ele ora, ele intercede por suas ovelhas e ele é atacado espiritualmente. Demônios que muitas das vezes estão na sua vida por causa de seus pecados, eles vão atrás deste pastor, atrapalhar a vida dele, atacar a família dele, a saúde dele, porque ele intercedeu por você. Eu tô falando isso e não tô falando isso como alguém que quer me opor a você, não, é com muito amor que eu te convido a olhar o preço que muitas das vezes a liderança paga por sua vida. Muitas das vezes a gente se rebela contra pastores que intercedeu muito por nós, que orou por nossas vidas, que nos orientou.
Então, se ele está naquele cargo, naquela posição, foi Deus que instituiu, foi Deus que capacitou, Deus viu a capacidade dele, Deus deu a ele maturidade para lidar com a circunstância. Às vezes, a decisão de um líder não vai nos favorecer, mas ele toma uma decisão baseada no todo e não somente em uma pessoa que somos nós. A nossa visão ela é limitada e às vezes a gente não consegue enxergar o porquê a liderança ela toma determinadas posições. Então é importante que a gente entenda que nesse contexto Deus está falando claramente, fui eu que coloquei o líder. Fui eu que decidi que aquela pessoa seria uma autoridade sobre a sua vida. E aí nesse momento a gente precisa tomar a posição de reconhecer que a gente não tem a capacitação suficiente para falar não concordo com o meu líder. Às vezes a gente pode até sugerir alguns argumentos, um ponto de vista diferente, que às vezes você está vendo, você já experienciou, você tem ali um conhecimento. É importante a gente também opinar de maneira positiva, mas se rebelar contra o líder é quebra de princípio bíblico. Perceba, nesse mesmo contexto diz claramente que quando você vai contra uma autoridade, você se rebela contra Deus, não é contra a autoridade, porque essa autoridade está sendo guiada por Deus. E aí você pode dizer, não, Inara, mas eu já vi vários líderes que erram, que fazem bobagem. Olha, meu irmão, minha irmã, aqui a gente está falando de integridade. Quando eu te convido a um cálice de integridade, eu te convido a viver aquilo que o Senhor ele nos ensina aqui. O Senhor ele ensina a mim, a você e aos líderes que nós temos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma liderança que trabalha dentro da palavra de Deus. A gente não está falando de alguma pessoa que de repente está fora da palavra de Deus. E mesmo que essa pessoa esteja fora da palavra de Deus, se ela está como autoridade, é necessário que você, como alguém que seja íntegro à palavra do Senhor, você respeite a posição dessa pessoa. Nós somos convidados a nos submeter a uma missão quando estamos debaixo de uma autoridade. E quebramos um princípio bíblico quando a gente simplesmente acha que não podemos concordar com alguém que foi instruído para nos guiar. Olha, nesse contexto, está falando que é uma quebra de princípio e que a pessoa que faz isso, ela é punida. Olha, se a sua vida tem alguma coisa dando errado, é necessário que você reavalie, sabe? Não entenda isso como uma advertência dolorosa, mas como uma correção de amor, porque Deus está vendo que é necessário ser feita alguma correção. Eu falo isso porque eu mesma, em todo o tempo da minha vida, hoje, durante todo o tempo da minha vida, quando eu vou fazer devocional, eu pego as advertências do Senhor como uma prova de amor, porque eu estou sofrendo, Ele está vendo o meu sofrimento, e muitas das vezes quando Deus vê o nosso sofrimento, Ele fala, olha, eu preciso te mostrar que você vai precisar mudar o seu posicionamento para parar de sofrer. Porque eu quero te abençoar, eu quero dar a você aquilo que você tanto deseja, mas é necessário que você tome um novo posicionamento. Então nós precisamos expandir a nossa consciência. E para concluir essa semente que nós precisamos aplicar sobre a nossa vida, eu quero ler para você Hebreus 13:17, que também diz o seguinte: obedeçam os seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Mais uma palavra que confirma que quando nós vamos contra a nossa liderança, nós não somos beneficiados. Meu irmão e minha irmã, eu, no começo da minha conversão, muitas das vezes agi assim. Eu tinha a minha feliz ideia de achar que eu podia discordar da minha liderança, até eu entender que eu não tinha capacitação suficiente para ver tudo o que ele estava vendo, para compreender que a decisão dele é tomada por uma manada de ovelhas, e não somente por causa de uma ovelha que era eu. Então, muitas das vezes nós precisamos entender que esses líderes, eles pagam um preço por nós. Eles foram capacitados, amadureceram, passaram por experiências e eles estão ali agora porque eles são pessoas que foram capacitadas para cuidar de nós. E nós devemos agir com gratidão e não ingratidão. Quando nós somos guiados por uma estratégia maligna, nós somos ingratos e não reconhecemos o esforço dos nossos líderes. Quando nós somos guiados por uma estratégia maligna, nós ignoramos a palavra do Senhor e quebramos princípio. E quando quebramos princípio, nós sofremos as consequências. O convite hoje a você que está me ouvindo é plantar novas sementes. E aí você pode dizer para mim, Nara, mas como é que eu faço isso? Eu anotei aqui algumas coisas que são necessárias serem feitas por mim e por você. Nós precisamos nos arrepender dos erros que cometemos
E você pode dizer, mas Nara, eu tô te ouvindo aí, mas é que você não conhece aqui o líder que fez um monte de coisa de errada e eu não concordo. Olha, então ora, deixa Deus abrir o seu entendimento, para que você possa compreender que não se trata da posição do líder errado, mas se trata da sua posição. O convite a você tomar o cálice da integridade é você olhar para a palavra de Deus e ver aonde você precisa consertar, ver aonde você precisa aplicar, para que assim você possa, em nome de Jesus, agir da maneira certa, mesmo quando os outros agem da maneira errada. Você permanecer dentro daquilo que Cristo nos convida a fazer. Olha, o convite é: se arrependa de ter se rebelado contra a sua liderança, seja ela qual for. Peça perdão se em algum momento você ofendeu, foi agressivo, manipulou outras pessoas para ficar contra essa liderança. E reconheça o seu erro. Reconheça e confesse a Deus. Chegue diante de Deus e fala: olha, Senhor, mesmo que você tenha que falar para Deus o porquê você fez o que você fez, mesmo que você precise justificar para Deus o seu verdadeiro sentimento, porque às vezes o inimigo ele envenena a gente, lá dentro do nosso coração está machucado. Às vezes a gente também passou por alguma coisa que nos feriu. E é importante que a gente deixe Deus trabalhar isso dentro de nós. Mas a decisão é sua. Hoje é necessário que você entenda que para mudar a sua vida você vai precisar parar de quebrar esse princípio. E olha, eu vou finalizar essa mensagem dizendo mais uma coisa. Às vezes existem pessoas que acham que podem construir um relacionamento com Deus sem uma autoridade espiritual. Eu durante muito tempo da minha vida também agi assim. E eu quero dizer a você que Deus institui as autoridades justamente porque nós precisamos estar sobre uma missão. Às vezes nós não conseguimos ter uma direção. Lembra do sintoma que eu falei no começo, da consequência? Dúvida, medo, insegurança. Nós não temos uma direção, não encontramos o nosso propósito, não conseguimos caminhar porque nós não buscamos um líder para nos guiar. Nós nos sentimos autossuficientes, estratégia maligna. Nos sentimos altivos e donos da razão e achamos que nós não precisamos de um líder. E esse sentimento muitas das vezes impede Deus de trabalhar na nossa vida e nos faz continuar quebrando o princípio. Então a semente que você tem que plantar, a mudança que você tem que ter, reconheça o seu erro, confesse a Deus, peça perdão, se arrependa para não fazer mais, mude, não faça mais e busque uma transformação. Às vezes não será do dia para a noite, não será fácil, então será necessário que você ore por isso. Para finalizar essa mensagem, eu vou deixar aqui o nosso devocional que eu venho fazendo. Se você já viu as mensagens, já tem as perguntas aí anotadas, pronto, é só você fazer. Separa um tempinho seu, vai lá com Deus e faz. Se é a sua primeira vez aqui, você não sabe quais são essas perguntas, eu vou passar para você. É uma liçãozinha de casa que eu deixo aqui para você fazer. É um momento em que você vai separar para estar com Deus, meditar na palavra e deixar Ele falar com você. O tema é rebeldia e o comportamento, a semente errada é a falta de submissão. E aí você vai responder a essas perguntas. 1. Deus está aplicando esse tema à minha condição atual? 2. Deus está me fazendo uma promessa? 3. O tema fala de algum pecado? Qual é esse pecado? Eu cometo? Você precisa responder todas essas perguntas, tá? 4. Qual o meu ponto de vista sobre isso? 5. Isso me incomoda? Por que isso me incomoda? E aí aqui nesse ponto eu só vou fazer um adendo. Quando você perguntar o que me incomoda, o que ela está perguntando me incomoda, esse assunto, submissão à liderança, isso te incomoda? Por que isso te incomoda? E você tem que descrever, porque é aí que Deus ele vai trabalhar no seu coração. É aí que Deus ele vai começar a trabalhar os pontos que você precisa compreender para que Deus transforme a sua vida. Olha, perceba, nós perdemos muito quando não obedecemos a Deus. Se você não está acompanhando todos os vídeos, eu estou fazendo essa semana o tema rebeldia. São características que uma pessoa rebelde tem e muitas das vezes não consegue reconhecer. E você fala, nossa, Nara, você está me ofendendo. Não estou te ofendendo. Nós todos dessa geração, muitas das vezes, temos características de rebeldia sem perceber. Então que nós possamos corrigir os nossos erros e fazer aquilo que o Senhor nos convidou a fazer, ser obedientes e íntegros. Finalizando aqui, aí você vai para a pergunta 6. O que sustenta
o meu ponto de vista. E aí você vai ver o que sustenta esse ponto de vista. São pessoas que te convencem a ser assim? É uma estratégia maligna? É o ambiente? É o que você acreditava? Você precisa relatar isso para entender qual que é a raiz para você tirar isso da sua vida. O que a sociedade diz sobre isso? E aí você vai ver que muitas das vezes a sociedade vem influenciando o seu comportamento. 8. O que Deus está querendo me ensinar com esse devocional? E 9. O que eu devo fazer a partir de agora? Deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar o seu coração, deixa Deus te instruir, deixa Deus guiar você a uma nova jornada. Às vezes nós estamos sofrendo e estamos sofrendo simplesmente porque não queremos aceitar que estamos errando. Mas errar é normal, é da natureza humana e carnal. E é por isso que Jesus veio, para nos ajudar. E é por isso que devemos nos colocar diante dele com o coração humilde, para reconhecer e não errar mais, para sermos transformados. Que essa palavra possa trazer para a sua vida um novo posicionamento. Eu estou aqui como você, como uma aprendiz. O Mestre é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós só precisamos ouvi-lo, ser guiados por Ele. Porque a palavra dele está aqui. E nós podemos tomar um cálice de integridade com ela.